Você falou que você já foi reprovada. Sim, então, vou falar rapidamente aqui. Eu colei grau em fevereiro de 2008, tá? Eu sou goiana, eu fiz faculdade em Goiás. Só que eu já tinha morado em São Paulo uma parte da infância, da adolescência, enfim, sempre quis voltar para cá. No meio desse caminho, em 2009, eu reencontrei meu marido, né? E a gente acabou voltando a namorar e tal, então eu já queria vir para São Paulo de qualquer forma. Eu fiz o meu primeiro concurso em São Paulo para delegado em 2008, não passei, tinha acabado de começar a estudar. E aí eu continuei estudando, não passei nem na primeira fase, continuei estudando. Nesse meio tempo que eu continuei estudando, eu passei no concurso de São Paulo, que foi o da PGE. Era um concurso de área administrativa, vim para São Paulo. E aí logo que eu vim, teve o concurso de 2011. E aí nesse concurso de 2011, eu cheguei na prova oral. Eu passei por todas as etapas. Eu cheguei na prova oral de delegado. E eu fui reprovada na prova oral. E foi muito difícil, foi muito. Eu costumo falar que é um luto mesmo. É como se tivesse morrido alguém. Foi muito, muito Toda a difícil. sua aposta tá ali, né? Eu acho que é a parte, assim, mais difícil da jornada, né? É quando a pessoa, talvez, não sei se você foi tá o seu muito caso, lá perto. vem aquela dúvida, será que Sim. será que isso é pra mim? Sim. E aí, em 2011... Você sabia o que estava errado nesse momento ou você falou assim, cara, eu não tinha mais, eu dei tudo que eu tinha? Na verdade, assim, olhando para trás, assim, eu vejo que eu tava muito nervosa, apesar de ter feito toda uma preparação, a gente faz preparação para oral, tudo, e nessa época, ainda tinha uma entrevista prévia antes, né? Hoje em dia não tem mais no edital essa entrevista. E na entrevista em si, eu estava muito nervosa, mais do que na prova, sabe? Então, eu não fui bem na entrevista e depois chegou na prova também não tive um desempenho tão bom e acabei não sendo aprovada. E eu olhando para trás, não era aquele o momento, né? Então, aí eu vivi um período de luto. Eu fiquei praticamente 4 anos sem estudar, eu parei de estudar. Eu que eu não recomendo pra ninguém, gente, não parem de estudar. Depois da reprovação, não, é legal você falar isso. Respira fundo e tenta, nem que seja um pouquinho todo dia. Eu fiquei praticamente 4 anos sem estudar. Apesar de, nesse meio tempo, acabei entrando no tribunal, né, no Tribunal de Justiça de São Paulo, me tornei escrevente, fui trabalhar no interior. Só que aí o tempo foi passando e eu sempre do lado de cá do balcão, né? Eu tava atrás do balcão atendendo as pessoas lá no fórum, né? E eu lembro que eu comecei a trabalhar com uma juíza e ela tinha a minha idade. Eu falei, nossa, ela tem a minha idade, eu tô aqui. Falei, quer saber, eu vou voltar a estudar. E aí eu voltei a estudar. Voltei a estudar em dezembro de 2015, se não me engano. Voltei a estudar. E aí, aguardando as provas. Aí, em 2018, vieram 3 editais. Veio o edital de delegado do Rio Grande do Sul, de Minas e de São Paulo, praticamente juntos. Tem essa ainda? A cidade para onde você vai é onde você passa? Não, estados, o né? estado que você vai para onde você passa? O órgão, ele é estadual, né? Então, só que às vezes eles Mas abrem... se você cai lá... Não, o concurso para o estado. A Polícia Civil de lá. Ponto. Aí eu fiz concurso no Rio Grande do Sul, fiz concurso em Minas e em São Paulo. Foram 3 provas praticamente na sequência. Aí eu reprovei no Rio Grande do Sul, reprovei em Minas por 1 ponto, fiquei destruída. E eu não tinha mais força para estudar, assim. Aí meu marido falava, você tem que estudar, São Paulo tá chegando, você quer São Paulo. E aí, no fim das contas, passei em São Paulo. Tá vendo? Era pra você passar em São Paulo, não era pra você passar. Eu vou me atentar a uma frase que você falou agora. Você falou assim, chega uma hora que eu não tinha mais força para continuar. Não tinha mais força. Da onde você tirou força para continuar? Da rede de apoio em si, né? Igual eu falo, meu marido falava, você tem que continuar. E eu não queria levantar. A minha mãe me ligava, porque ela sabia que eu não queria levantar da cama de manhã. Ela me ligava, falava assim, levanta, vai tomar um banho, porque eu não queria. Eu tava assim, destruída. Isso é legal. Né? Mas, no fim das contas, vai indo. E assim, a gente conhece muita gente, igual no decorrer do concurso, conheci a Pâmela, conheci outras pessoas, a gente tem os grupos de WhatsApp. Então, a gente vai se ajudando e chegar lá. Eu lembro que num grupo de delegado Minas, o pessoal ficava falando, não, mas você ficou só por 1 ponto, espera que vai ter uma anulação e você vai entrar. Eu falei, eu não acredito mais, eu vou estudar para São Paulo. E aí, no final, graças a Deus, deu certo. Olhando com a tua experiência de hoje, você falou que fez essa pausa de 4 anos. A doutora Aline de hoje faria o quê lá atrás? Lá atrás... Acabou de ser reprovada, ficou péssima, acabada. Qual seria a sua atitude, Aline, com a sua maturidade? Eu tentaria estudar nem que fosse 15 minutos por dia. Enxugar as lágrimas e nem que fosse 15 minutos, sentar e ler alguma coisa.
ficar totalmente parado é muito difícil, porque você se desatualiza, né? As coisas passam, você perde o trabalho ritmo é de dobrado estudar. depois. E aí depois eu tive que reaprender, né? Eu tive que reaprender a estudar, tanto que eu falo que eu procurei uma psicóloga porque eu sou desorganizada, porque eu sou procrastinadora, então eu precisei de uma ajuda, eu falei, olha, eu preciso de sentar e estudar e eu não tô conseguindo. Então, É muito importante você falar isso dessa a gente fala de não querer levantar da cama. E não querer levantar da cama é um pouquinho mais grave do que a gente imagina, né, doutora? Não querer levantar da cama é quando você perde o seu sentido de alegria, né? Você fala assim, eu não tenho uma casa super bem casada, com uma família maravilhosa e etc, né? Mas tem o grande sonho que tá ali, que não desempata, né? Então você perde a sua vontade, né? A sua alegria, você fala assim, eu vou levantar para quê? Então é muito legal você falar isso, porque a gente olha onde você está hoje, né, nessa postura, toda com uma belíssima postura, e a gente fala, ó, que legal. E não foi fácil. Não, nem um pouco. Não foi fácil. E eu sempre falo assim, entre a minha primeira prova e a minha última prova foram 10 anos. Eu fiz a minha primeira prova de delegado em São Paulo em 2008, eu fiz minha última prova em 2018. Se eu parasse para pensar, se alguém me falasse, você vai ter que dar 10 anos para passar, eu falava, não. Eu ia falar, não. Foi acontecendo. E foi acontecendo. Então, assim, quando eu falo, nossa, eu estudei 10 anos, eu estudei 10 anos. Você conquistou exatamente o seu lugar. Entendeu? Tem gente que sai da faculdade, estuda e passa, tem gente que passa... Só que, assim, é muito fora da curva esse pessoal que fala, passei em 2 anos, Mas cada história é uma história, né? Então, assim, não dá pra comparar. Mas se alguém me falasse que eu ia estudar 10 anos, eu não ia acreditar. Talvez o seu jeito de ser delegada hoje tenha uma construção diferente do que se você tivesse passado lá de primeira. Aconteceu, foi. Com certeza. Talvez isso tenha um pouco da construção. Eu acredito que todo mundo está no lugar que tem que estar exatamente na hora certa, né? Por isso que eu te perguntei se tinha o estado, eu achava que vocês passavam e ficava aquela coisa, eu tô esperando uma vaguinha ali, eu vou. Não é igual concurso público de servidor público, então. Não, de servidor público não é a mesma coisa. Né, o de polícia é diferente. Você passou no estado tal, você vai ter que estar lá. É que tem concursos federais, estaduais e municipais. Isso. Então, se você prestar um concurso estadual, você vai, a sua área de atuação, de atribuições, seria naquele estado ali. Ela quer ir para Santa Catarina como delegada. Ela vai ter que prestar um outro concurso. Então, isso que eu fiquei impressionada, porque eu achei que não, achei que você podia escolher. Que estado você gostaria Por exemplo, Polícia Federal, né? Polícia Federal é um âmbito federal. Você passa, você pode ir para qualquer lugar. Eu tenho um colega, ele passou para escrivão mesmo de Polícia Federal, ele foi para o Acre. Que coisa. Né? Longe, difícil. Mas quando você presta, você já sabe dessa possibilidade, né? Para federal. Sim. Pode ir para qualquer lugar do país. Sabendo que é um Unidunité, né? Isso. Então você já sabe que tem uma dificuldade. E, Aline, me conta uma coisa que eu pergunto para as pessoas, que é um momento muito bacana. A gente falou do momento de dor, de luta, de sofrimento. Como é que foi o dia que você acordou e o seu nome estava lá no diário oficial lá, né? O dia... A nomeação. O dia que chegou. Na verdade, assim, no dia que saiu... Você lembra onde você estava? No dia que saiu o resultado, a gente já tava um boato forte que ia sair o resultado naquele dia. E a gente ficou o dia inteiro, e a gente fica naquela, mandando mensagem pro outro. Não tem data? Não saiu o nominho? Não, a gente saía, já tinha tido todas as etapas, e a gente tava ali na expectativa, e aí tinha um boato forte que ia sair naquele determinado dia. E eu fiquei aquele dia todo... esperando na expectativa, e aí saiu, tipo, no final da tarde, assim, acho que era, tipo, umas 5 da tarde, assim, e eu lembro que eu fiquei na frente do meu computador, e aí eu deixei a câmera ligada, eu falei, eu vou filmar. E aí, inclusive, no meu Instagram, se vocês entrarem, tem lá a primeira ligação, tá escrito, primeira ligação, se não me engano. E aí eu fui ligar pra todo mundo pra falar que eu tinha passado, aí liguei primeiro pro meu marido, depois liguei pra minha mãe, liguei pra minha melhor amiga, fui ligando pras pessoas, assim. A sensação é de tirar um elefante das costas, assim, literalmente, assim, depois de tanto tempo e foi tão sofrido e tal, é tirar um elefante das costas, assim. Então, aquele momento pra mim foi o momento que eu respirei depois de muito tempo, assim. E aí, depois do dia do resultado, a gente ainda esperou um tempo até ser nomeado e levar documento, né, passar por perícia médica e tal, até começar a CADEPOL, então ainda levou um tempo, né. Aí teve a posse e tal. Mas o dia do resultado em si, pra mim, é o mais marcante, assim.